Downton Abbey é um lugar onde histórias de amor, poder e destino são contadas através de uma gama de emoções. Mas por trás dessa aura brilhante, muitos atores famosos sofreram tragédias dolorosas. Quem são eles? Como suas vidas e carreiras terminaram. Os segredos comoventes estão esperando para serem descobertos. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vamos explorar. Nicky Hansen, como Charles Grigg. Nicholas. Victor Leslie. Hansen nasceu em 12 de maio de 1945 em Londres. Ele ingressou em Downton Abbey em 2010 aos 65 anos, interpretando Charles Grigg, um ator de teatro decadente com um passado conturbado envolvendo seu mordomo. Carson, embora tenha aparecido apenas em alguns episódios, deixou uma impressão duradoura com seus olhos amargos e a atitude de um homem que já tinha visto de tudo. O papel de Grigg espelhava a própria vida de Hansen. Nicky Hansen faleceu em 15 de dezembro de 2019 aos 74 anos após uma batalha de 19 anos contra o câncer. Ele foi diagnosticado em 2000 e passou por diversas cirurgias e quimioterapia, mas continuou atuando nas telas e nos palcos até o fim da vida. Antes de morrer, ele brincou: "Embora eu tenha interpretado centenas de papéis, minha lápide provavelmente dirá que ele viveu nas torres de insetos." Seu patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões. Em grande parte devido a décadas de trabalho na televisão, teatro e cinema. A vida pessoal de Hansen também foi tumultuada. Ele foi casado com a atriz Una Stubbs e teve 2 filhos. Mas o casamento terminou após um caso com a atriz Susan Hampshire em 1974. Mais tarde, casou-se com a bailarina Marguerite Porter, com quem teve outro filho. Além de seu papel como Grigg, ele também é conhecido por Aishol, seus papéis em O Homem Verde, 1990 e Siriana, 2005. Mas nenhuma quantidade de holofotes conseguiu apagar os longos anos de doença. Ele transformou até pequenos papéis em momentos únicos e transformou sua batalha contra o câncer em inspiração para muitos públicos. Nicky Hansen continua sendo um exemplo vivo de um artista que se recusa a ser esquecido, mesmo que apareça apenas em uma única cena. Maggie Smith, como Violet Crawley, Condessa de Grantham. Maggie Smith nasceu em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Essex, Inglaterra. Em 2010, aos 75 anos, ela interpretou Violet Crawley, Condessa de Grantham em Downton Abbey, uma personagem afiada, sarcástica, mas extremamente charmosa, que fazia o público não conseguir tirar os olhos da tela. Esse papel lhe rendeu 3 prêmios Emmy e consolidou sua posição como uma dama indomável no coração do público em todo o mundo. Mas essa aura se extinguiu em 27 de setembro de 2024, quando Maggie Smith faleceu em Londres, aos 89 anos. Sua morte causou comoção na comunidade artística, com homenagens do rei Carlos III e de outros atores, incluindo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Helen Mirren, todos a homenageando como um tesouro nacional. Seu funeral foi realizado em segredo no crematório Mortlake. Na época, seu patrimônio líquido foi estimado em US 20 milhões, graças a dezenas de papéis icônicos em filmes, contratos de patrocínio com a marca Loa e seus anos brilhantes no Teatro Nacional. A vida de Dame Maggie Smith não foi só medalhas e aplausos. Em 2008, durante as filmagens de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Apesar de interpretar a professora Cusculativa McGonagall no set, ela suportou silenciosamente a quimioterapia, a perda de peso e a exaustão. "Não me sinto nada corajosa", disse ela certa vez. "Só tento não cair. Seu primeiro casamento com o ator
Robert Stevens terminou em 1975, deixando-a sozinha para criar 2 filhos pequenos. A morte de seu segundo marido, o dramaturgo Beverly Cross, em 1998, a deixou sozinha, apesar de interpretar mulheres poderosas como Violet Crawley e McGonagall. Na vida real, ela admitia ter pavor de ficar sozinha. Sua vida era uma sinfonia de brilho e escuridão. Mas Meg Smith escolheu caminhar com calma, elegância, graça e orgulho como a Violet Crawley, que ela interpretava. Tim Pigott-Smith, como Sir Philip Tapsell. Tim Pigott-Smith nasceu em 13 de maio de 1946 em Rugby, Warwickshire, Inglaterra. Aos 67 anos, ele apareceu em Downton Abbey como Sir Philip Tapsell, um renomado obstetra que foi chamado para ajudar Lady Sybil no parto na 3ª temporada, com seu comportamento tranquilo, confiante e um tanto arrogante. Sir Philip era o epítome do médico da classe alta, e suas decisões controversas levaram a uma das tragédias mais comoventes da série, a morte de Sybil Crawley. Apesar de sua curta participação na tela, o papel destacou a capacidade de Tim de causar uma impressão marcante em um curto espaço de tempo. Tim Pigott-Smith faleceu repentinamente em 7 de abril de 2017, pouco mais de um mês antes de completar 71 anos após sofrer um ataque cardíaco enquanto se preparava para a peça. A morte do caixeiro viajante no Teatro Minerva, em Chichester. Sua morte causou comoção na comunidade artística no auge de sua carreira. Ele foi nomeado OBE pela rainha em 2017, mas faleceu antes de receber oficialmente a honraria. Na época, o patrimônio líquido de Tim Pigott-Smith era estimado, 1,5 milhão, grande parte proveniente de uma carreira de ator que durou quase 50 anos. A vida de Tim foi repleta de Shakespeare, televisão de alta qualidade e atuações emocionantes. Ele foi amplamente aclamado por seu papel como Ronald Merrick em A Joia da Coroa, em 1984, papel que lhe rendeu um BAFTA e o consolidou como um dos principais atores britânicos. Tim é casado com a atriz Pamela Miles e eles têm um filho juntos. No entanto, ele falou sobre as pressões da idade e a sensação de esquecimento no mundo do entretenimento moderno. Sua participação em Downton Abbey se tornou uma das principais oportunidades que o trouxeram de volta aos holofotes internacionais, ajudando uma nova geração a descobrir um talento que há muito tempo era associado às artes. Sua morte é uma grande perda para as artes, mas seu legado continua a brilhar tanto na tela quanto no palco. James Green, como Sir Mark Styles. James Green nasceu em 19 de maio de 1931 em Belfast, Irlanda do Norte. Aos 84 anos, ele apareceu na temporada de 2015 de Downton Abbey como Sir Mark Styles, um rico cavalheiro de classe média, que contrata Thomas Barrow como seu mordomo por um breve período. Embora tenha aparecido em apenas um episódio, sua atuação deixou uma impressão duradoura, especialmente na cena em que Sir Mark se recusa a manter Thomas, alegando que ele é muito frio e hostil. Este momento marcou uma reviravolta emocional. Para Barrow, James Green faleceu em 5 de janeiro de 2021, aos 89 anos após uma curta doença na Inglaterra, com 1,85 de altura voz grave e um comportamento clássico. Green foi um dos rostos de ouro da televisão britânica. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1,5 milhão, em grande parte acumulado ao longo de décadas de trabalho no teatro, na televisão e no cinema. Embora não seja uma estrela global, James Green é uma joia desconhecida da cena artística britânica.
tendo aparecido em produções aclamadas pela crítica como Doctor Who Johnny English e a versão de 2009 de Sherlock Holmes. Sem escândalos ou controvérsias, Green viveu uma vida reservada, dedicado à sua arte, mantendo a dignidade de um verdadeiro artista até o fim da vida. Em seus últimos anos, continuou a assumir papéis como se estivesse preso ao palco, como se representar significasse que ainda estava vivo. E então, como seu personagem. Sir Mark Styles, ele deixou o palco da vida com tranquilidade e elegância. Ronald Pickup, como Sir Michael Reresby. Ronald Pickup nasceu em 7 de junho de 1940 em Chester, Inglaterra, aos 73 anos, juntou-se à série Downton Abbey como Sir Michael Reresby, um aristocrata de alto escalão que apareceu no especial de 2013, The London Season. Com seu comportamento calmo, olhar penetrante e sotaque aristocrático, Ronald interpreta um dos convidados, da realeza de alta classe em uma luxuosa festa londrina, contribuindo para a atmosfera glamourosa, porém rigorosamente controlada da aristocracia britânica pós-eduardiana. Ronald Pickup faleceu em 24 de fevereiro de 2021, aos 80 anos após uma longa enfermidade. Ele faleceu cercado pela família em Londres. Deixou uma carreira distinta e acredita-se que tivesse um patrimônio líquido modesto de cerca de pavala 500 mil, acumulado em grande parte ao longo de mais de 50 anos de trabalho na televisão, no cinema e no teatro. A vida de Ronald é um testemunho de resiliência e profundidade artística. Ele interpretou o Papa em A Missão 1986 e era particularmente adorado por seu papel como Norman Cousins em O Exótico Hotel Marigold. 2011. Um homem idoso em busca de uma nova vida. Na Índia. Embora não fosse um nome conhecido, era amplamente respeitado por seus colegas da indústria cinematográfica como um homem do palco, um artista dedicado tanto em papéis coadjuvantes quanto principais. Nos últimos anos, continuou a trabalhar aparecendo na série The Crown. 2016, como o diretor Geoffrey Fisher certa vez disse: "Se eu não atuar, não vivo." E fiel à sua promessa, Ronald Pickup viveu sua paixão ao máximo e em seguida faleceu silenciosamente como o último cavalheiro de uma era passada. Hugh Bonneville como Robert Crawley. Conde de Grantham. Hugh Bonneville nasceu em 10 de novembro de 1963 em Paddington, Londres. Ele tinha 47 anos quando interpretou Robert Crawley, Conde de Grantham, na série de TV de sucesso Downton Abbey, 2010-2. 1015. No filme, Crawley é o chefe da família Grantham, um pai tradicionalista, mas exemplar, dividido entre valores antigos e modernos. Hugh transmitiu com maestria o declínio silencioso da aristocracia, com seu olhar preocupado e comportamento calmo e sério. Em 2025, Hugh Bonneville tinha 62 anos. Ele continua ativo nas artes, participando de diversos projetos de cinema e televisão com temática humanitária, e também é um rosto conhecido em eventos beneficentes por todo o Reino Unido. Seu patrimônio líquido atual é estimado em US 8 milhões, em grande parte devido a mais de 3 décadas de atuação no cinema e na televisão, sendo seu papel como Conde de Grantham o auge que lhe trouxe reconhecimento e admiração globais. Antes de alcançar a fama atual, Hugh passou anos lutando com o palco e pequenos papéis na televisão. Estudou em Oxford e, em seguida, formou-se em atuação na Academia de Arte Dramática Webber Douglas. Nos primeiros anos, Hugh atuou principalmente em peças de Shakespeare e fez breves aparições na televisão. Foi somente com seu papel em Notting Hill,
1999 que ele começou a ganhar a atenção do público. No entanto, foi Downton Abbey que o consolidou como um dos melhores atores da televisão britânica, demonstrando sua capacidade de interpretar personagens fortes e profundamente feridos pela época. Apesar do estrelato, a vida privada de Hugh tem sido relativamente tranquila e pacífica. Ele é casado com Lucinda Lulu Evans desde 1998. Tem um filho e mora na tranquila zona rural de West Sussex. Hugh disse que a pandemia de Covid-19 o deixou desorientado e um pouco deprimido com seus planos artísticos suspensos e a indústria do entretenimento praticamente paralisada. No entanto, assim como seu personagem Robert Crawley, ele se manteve resiliente, calmo e inabalável diante da adversidade. Quando Downton Abbey. Uma nova era estrear em 2022, Hugh retornará com um olhar experiente retratando um cavalheiro que tropeçou, mas nunca perdeu sua dignidade. Michelle Dockery, como Lady Mary Crawley. Michelle Dockery nasceu em 15 de dezembro de 1981 em Londres, Inglaterra. Ao assumir o papel de Lady Mary Crawley em Downton Abbey, Michelle tinha apenas 29 anos e assumiu graciosamente o papel de herdeira da propriedade Crawley. Michelle retratou com perfeição uma mulher eduardiana dividida entre as restrições da tradição e seu desejo de ser fiel aos seus sentimentos. O papel a tornou uma estrela global, rendendo-lhe indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro, e a consolidou como um ícone feminista da televisão britânica na década de 2010. Em 2025, Michelle Dockery tinha 43 anos e ainda continuava sua carreira de atriz. Depois de Downton Abbey, ela estrelou várias séries como Good Behavior e Anatomy of a Scandal, e também se interessou pelo cinema com papéis em The Gentleman, 2019 e Defending Jacob, 2020. Apesar de sua carreira estável, sua vida pessoal sofreu um golpe traumático. Seu noivo, o financista irlandês John Dining, morreu de câncer em 2015, aos 34 anos, apenas um ano após o noivado. Michelle certa vez o descreveu como o amor de sua vida e admitiu com pesar que era viúva antes de se casar. A tragédia a pesou por anos. Ela evitava novos relacionamentos e se dedicava ao trabalho para escapar da dor. Em entrevistas, Michelle se mantinha reservada, mas seus olhos revelavam tudo a profunda tristeza e a maturidade que advém da perda. Essas emoções cruas permearam seu papel como Lady Mary nos episódios finais de Downton Abbey, onde sua personagem também perdeu o marido na Primeira Guerra Mundial. A dor que vivenciou na vida real permitiu que Michelle abordasse a profunda complexidade psicológica da personagem com um brilho assombroso. Foi somente em 2022 que Michelle reencontrou a felicidade. Ela se casou com Jasper Waller-Bridge, irmão da famosa dramaturga Phoebe Waller-Bridge, uma mulherengo. O casamento foi simples e acolhedor, como um final tranquilo para um capítulo doloroso de sua vida. O patrimônio líquido de Michelle Dockery é estimado em US 4 milhões, em grande parte devido ao seu sucesso em Downton Abbey e outros projetos televisivos internacionais. Mas para os fãs, seu maior valor reside em sua capacidade de atuar com elegância, força e autenticidade de cortar o coração. Jim Carter, como Charles Carson. Jim Carter nasceu em 19 de agosto de 1948 em Harrogate, Yorkshire, Inglaterra. Aos 62 anos, ele conquistou oficialmente o coração do público global com o papel de Charles Carson, o mordomo íntegro, leal e compassivo da série clássica Downton Abbey, 2010-2015. Com sua voz profunda e comovente e seu olhar severo, porém bondoso, Jim fez de Charles Carson um símbolo de lealdade em uma era moribunda. Em
2025. Jim Carter tinha 77 anos. Ele ainda faz aparições ocasionais na televisão e no teatro, mas passa a maior parte do tempo curtindo a vida com sua esposa de longa data, a atriz Imelda Staunton, mais conhecida por seu papel como Dolores Umbridge em Harry Potter. O casal se casou em 1983 e tem uma filha, Bessie Carter, que também é atriz, com um patrimônio líquido estimado em US 4 milhões. Jim leva uma vida tranquila, mantendo-se longe dos holofotes e participando regularmente de obras de caridade com foco em educação artística e assistência a idosos no Reino Unido. Antes de Downton Abbey, Jim Carter teve uma carreira de décadas, principalmente em papéis menores no teatro e no cinema. Ele apareceu em Shakespeare Apaixonado, 1998, e As Loucuras do Rei George, 1994. Mas foi quando vestiu o uniforme de mordomo de Carson que ele realmente se destacou. Durante as filmagens desenvolveu uma relação próxima com o elenco e era admirado por sua personalidade bem-humorada e acessível, um agradável contraste com a imagem severa de Carson. Em 2016, Jim foi indicado ao Emmy pelo papel, provando que, às vezes, os maiores papéis de uma vida vêm muito depois da juventude. A vida pessoal de Jim Carter tem sido relativamente tranquila, mas ele enfrentou os desafios da velhice em uma entrevista de 2021. Ele revelou que havia passado por uma cirurgia no joelho após anos de dores persistentes, dores que ele sentia por fazer trabalhos manuais pesados na juventude. Ele também falou sobre a solidão de artistas mais velhos, frequentemente esquecidos pela indústria do entretenimento moderna. Entanto, para ele interpretar Charles Carson foi o maior presente, um presente que continua a deixar uma profunda impressão no público. Christopher Rositzky, como Conde. Nikolai Rostov. Christopher Rositzky nasceu em 15 de outubro de 1943 na pequena cidade de Rozpryza, Łódź, Polônia. Na quinta temporada da popular série Downton Abbey, Christopher apareceu em 2014 aos 71 anos como Conde Nikolai Rostov, um aristocrata russo exilado após a Revolução. Embora tenha sido um papel secundário, ele deixou uma forte impressão com sua aparência majestosa, comportamento aristocrático clássico e a profunda tristeza de um homem que já foi membro da classe alta, mas agora vive no exílio. Tragicamente, poucos meses após a estreia de Downton Abbey, Christopher Rositzky morreu repentinamente em 10 de abril de 2015 em Bath, Somerset, Inglaterra. Devido a um grave ferimento na cabeça sofrido em uma queda em casa, sua morte aos 71 anos chocou sua família e a comunidade artística, pois ele era saudável, ativo e não tinha histórico de doenças graves. Ele deixa sua segunda esposa, a atriz Joanna Hall, com quem se casou em 1991, 4 filhos e um filho do primeiro casamento com Maria Fecines. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1 milhão, condizente com um ator veterano que nunca buscou a fama ostensiva. Apesar de sua morte, o papel mais memorável de Rositzky foi o de um pescador polonês russo no clássico Herói Local, 1983. Uma história satírica e leve sobre o choque entre tradição e modernidade. O humor, a simpatia e a inteligência de seu personagem foram os principais motivos pelos quais o filme se tornou um clássico cult, tanto no Reino Unido quanto nos USA. Ele também ganhou destaque por seu papel em Truly, Madly, Deeply 1990, um romance sobrenatural indicado ao BAFTA, no qual teve uma atuação coadjuvante comovente. Sua morte repentina foi uma perda silenciosa, porém profunda.
marcando o falecimento de um artista talentoso que dedicou sua vida aos holofotes sem a necessidade de barulho. Joanne Froggatt, como Anna Bates. Joanne Froggatt nasceu em 23 de agosto de 1980 em North Yorkshire, Inglaterra. Ela alcançou fama internacional por seu papel como Anna Bates, a empregada leal porém trágica na série Downton Abbey de 2010 e 2015, quando tinha 30 anos. Sua interpretação de Anna Bates não só comoveu o público com a resiliência e a devoção de sua personagem, como também deixou uma profunda impressão emocional. Hoje, Joanne Froggatt tem 44 anos e continua a desfrutar de uma carreira de sucesso como atriz, com projetos notáveis como Liar, Sherwood e North Shore. Ela é considerada uma das atrizes mais respeitadas do Reino Unido, não apenas por sua atuação excepcional, mas também por sua escolha ousada e criteriosa de papéis, com um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões. Joanne mantém uma forte presença na indústria do entretenimento e também é embaixadora de causas humanitárias, demonstrando seu compromisso com os valores da comunidade. A vida de Joanne nem sempre foi tranquila, com altos e baixos. Ela se casou com James Cannon em 2012, mas após 8 anos, juntos o casal se divorciou em 2020. A separação marcou uma grande virada em sua vida, mas Joanne se manteve profissional no trabalho. Além disso, os papéis emocionais que ela interpretou, especialmente as cenas violentas e psicologicamente exigentes de Downton Abbey, tiveram um forte impacto psicológico sobre ela. No entanto, essas experiências também a ajudaram a amadurecer e a se desenvolver ainda mais em sua carreira. Ela também é conhecida por filmes como Em Nosso Nome, pelo qual ganhou o British Independent Film Award, de revelação mais promissora, bem como por papéis em dramas policiais reais, como Danielle Cable, Testemunha Ocular e Sem Mal. Esses papéis, muitas vezes exigindo coragem emocional e profundidade psicológica, revelaram o intenso comprometimento e talento de Joanne, tornando-a uma das atrizes dramáticas mais respeitadas tanto pela crítica quanto pelo público. Brendan Coyle, como John Bates. Brendan Coyle nasceu em 2 de dezembro de 1962 em Corby, Northamptonshire, Inglaterra. Em 2010, aos 48 anos, alcançou fama internacional por seu papel como John Bates, o servo leal e calmo no drama de época internacionalmente aclamado Downton Abbey. O papel não só lhe rendeu uma indicação ao Emmy, como também deixou uma impressão duradoura no público com sua interpretação de um homem tranquilo e respeitável com um passado complexo e misterioso. Aos 62 anos, Brendan Coyle continua suas atividades artísticas entre Londres e Norfolk, dividindo seu tempo entre o palco e a tela, e ocasionalmente escrevendo. Com um patrimônio líquido estimado em US 3 milhões, ele continua sendo uma figura respeitada na indústria do entretenimento, não apenas por suas habilidades de atuação, mas também por seus esforços para superar dificuldades pessoais. De fato, Brendan Coyle lutava contra o alcoolismo. Em 2011, ele foi preso por dirigir embriagado, um incidente que desferiu um duro golpe em sua imagem pública. No entanto, foi um ponto de virada em sua vida. Determinado a mudar, ele entrou em reabilitação e se esforçou para recuperar o equilíbrio. Sua franqueza ao compartilhar seus erros do passado lhe rendeu a admiração dos fãs que respeitam sua coragem de encarar a verdade. Antes de alcançar a fama mainstream, Brendan Coyle já recebia a aclamação da crítica. Ele ganhou um prêmio Olivier por sua atuação em The Weir Mill, 1999. E quando a peça foi transferida para a Broadway, ele recebeu o Prêmio Mundial de Teatro do Círculo de Críticos de Nova York. Ele também deixou uma marca duradoura na série de TV Norte e Sul, interpretando Nicholas Higgins. Através dessas atuações, Brendan se
Tom consolidou como um ator que pode não perseguir os holofotes, mas cuja força silenciosa e perseverança espelhavam as qualidades de John Bates. As vidas e carreiras do elenco de Downton Abbey deixaram um legado duradouro não apenas nas telas, mas também no coração do público. Suas tragédias pessoais e perdas prematuras nos fazem apreciar ainda mais os momentos que compartilharam diante das câmeras. O que você acha dessas histórias tocantes? Compartilhe suas impressões e fique ligado para mais segredos não revelados sobre suas estrelas favoritas. Phyllis Logan, como Elsie Hughes. Phyllis Logan nasceu em 11 de janeiro de 1956 em Paisley, Escócia. Aos 54 anos, iniciou sua carreira como a governanta Elsie Hughes na popular série Downton Abbey, 2010-2015. Sua personagem liderava a equipe feminina com firmeza, porém compreensiva, equilibrando disciplina e gentileza no mundo inferior da Grantham House. Foi esse papel que tornou Phyllis Logan um nome conhecido por milhões de telespectadores em todo o mundo, tornando-a um símbolo do serviço aristocrático britânico. Em 2025, Phyllis Logan tinha 69 anos e ainda estava ativa na indústria do entretenimento. Ela estrelou vários projetos notáveis para a televisão, incluindo Guild the Good Karma Hospital e Shetland, e seu papel mais recente como Grace Bain consolidou ainda mais sua reputação como atriz veterana, com um patrimônio líquido estimado em US$ 3 milhões. Ela vive uma vida tranquila com o marido, o ator Kevin McNally, e o filho em Londres. Mas a vida nem sempre foi um mar de rosas. No início de sua carreira, Logan sofreu um colapso mental após a morte de sua mãe, vítima de Palnity. Câncer, uma perda que a forçou a se dedicar ao trabalho como forma de lidar com a situação. Sua atuação em Another Time, Another Place, 1983, no qual interpretou uma escocesa que se apaixona por um prisioneiro de guerra alemão durante a Segunda Guerra Mundial, não só lhe rendeu um prestigioso prêmio BAFTA, como também proporcionou um alívio catártico para sua dor há muito reprimida. A partir de então, ela continuou a interpretar papéis profundos e humanos, como se usasse a arte para se curar. Casou-se tarde após muitos anos de namoro com o ator Kevin McNally. O casamento deles estava intimamente ligado ao mundo do teatro e do cinema, mas não foi isento de dificuldades. Em certo momento, ela teve que dar uma pausa na carreira para cuidar de McNally, que sofria de depressão leve após um acidente de carro em 2006. No entanto, os dois permaneceram fortes juntos, superando todas as dificuldades juntos. É por isso que, mesmo com quase 70 anos, ela continua a assumir papéis não pelo dinheiro, mas por seu amor eterno pela profissão.